E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo para todo o Brasil. Saudade de vocês. Semana passada não pude estar aqui, mas hoje estou aqui de volta com um assunto que é muito importante. A gente precisa conversar com calma sobre ele e eu vou falar sobre isso com vocês hoje, que é como a ginástica para o cérebro consegue ajudar na prevenção do Alzheimer. Mas vou dar um tempinho, vamos deixando o pessoal entrando aí. Tô vendo aí que a Natália já entrou, daqui a pouco começa a entrar mais gente, a Ana. Hoje, para quem ainda não viu, o assunto vai ser sobre como a ginástica para o cérebro consegue prevenir o Alzheimer. Eu sei que tem gente que conhece muito sobre esse assunto, que vive isso, mas eu quero falar sobre esse tema com vocês, que é muito importante, porque tem muita gente querendo ou não ficando ruim da memória, começando a ter alguns esquecimentos e assim por diante, então a gente não quer deixar vocês ficarem ruins, né? Então a gente vai dar algumas dicas aqui hoje. Mas vamos deixar o pessoal entrar, vou dar mais 2 minutinhos. Enquanto isso, eu quero saber, já tô almoçando aí? Como é que tá? Tudo certo? Manda um oi aí pra mim, quem entrou. Tô vendo que o pessoal tá começando a aparecer por aí, ó. Entrou a Maria, Longo Russo e assim vai, né? Mas vamos lá, gente. Vamos começar. Seguinte, hoje o assunto é como a ginástica para o cérebro consegue prevenir o Alzheimer, tá bom? A gente vai falar sobre isso, ó. Já recebi um oi da Natália aqui, nossa aluna querida. Um beijo para você. E, gente, vamos lá. Por que a gente decidiu falar sobre isso? Primeira coisa, se vocês estão acompanhando o nosso Instagram, vocês vão perceber que a gente tem falado um pouco mais sobre o Alzheimer nos últimos tempos, né? E isso tem alguns motivos. Primeiro, o número de pessoas com Alzheimer, ou com uma demência, ou com declínio cognitivo, além do que deveria ter, está começando a aumentar. Só para vocês terem ideia, dos últimos 5 anos, o número de pessoas com Alzheimer no Brasil já quadriplicou. Vocês têm noção do que é isso? A gente bater aí de 1 milhão de pessoas para 4 milhões de pessoas é muita coisa. E a projeção para os próximos anos, próximos 10 anos, é que a gente chegue ali por volta de 20 milhões de pessoas com Alzheimer. Então é muita gente mesmo. E isso acaba se tornando preocupante. Por que acontece? Eu vou falar assim, talvez, hoje a gente está em fevereiro, né? Hoje é dia 7 de fevereiro. Eu vou falar assim, dos últimos 3 meses que eu recebi aqui, centenas de pessoas falando sobre falha de memória, sobre esquecimento, sobre coisas que estão acontecendo agora que não estavam acontecendo antes. E isso preocupa a gente. Então por isso que a gente quer trazer essa informação. Só que, ok, quando a gente pega essas pessoas, né, existe um ponto que é o que mais me preocupa, que as pessoas falam assim: ah, Felipe, eu tenho esquecimento, ou meu pai tem esquecimento, mas é normal. Isso aqui é correria do dia a dia. Isso aqui é estresse. Isso aqui é porque, nossa, não prestou atenção. E aí eu te pergunto, você acha que o Alzheimer vem do nada? Ah, acordei com o Alzheimer hoje. Não, o Alzheimer já está acontecendo, há muito tempo. Muito tempo. Às vezes tem gente que já está com Alzheimer há 10 anos. Só que, como eu falei, ele não começa do dia para a noite. Ele vai começando uma coisinha bobinha, vai aumentando. Quando você se dá conta, já com certeza está avançado. E aí é quando as pessoas percebem. Tá entendendo? Então, o que a gente tem que se preocupar? Quando a gente tem alguma falha. Não é normal ter esquecimento. Claro, uma vez ou outra, aconteceu, estava aqui realmente na correria, esqueci, beleza. Outra coisa é, poxa, eu tenho uma frequência, isso acontece todo dia. Por exemplo, isso é uma coisa que eu falo muito. Coisa bobinha, tá no meio de uma conversa. Aí você tá conversando, tá criando uma linha de raciocínio, alguém vem às vezes fala com você, aí você faz assim, nossa, o que eu tava falando mesmo? Aí você não lembra a sua linha de raciocínio, o que você estava falando. Ou, por exemplo, às vezes você guarda uma coisa, um objeto em algum lugar, passa um tempo, você não lembra onde guardou. Ou era para gravar uma informação, um texto, uma reunião importante que você tinha, esqueceu. Se acontecer uma vez e nunca mais, tá tudo certo. Começou a acontecer com uma certa frequência, não é normal. E é isso que a gente precisa entender. Porque, principalmente quando a gente fala do Alzheimer, vou entender um negocinho aqui. Pensa assim, da mesma forma que o corpo tem músculo, o nosso cérebro tem os neurônios. Então, o que faz o cérebro funcionar são os neurônios.
Só que depois dos 25 anos, a gente começa a ter declínio cognitivo, os neurônios estão morrendo. Então o que você precisa pensar? Que o seu cérebro, vamos supor que ele está no pico aos 25 anos aqui. Se ele começar a declinar por falha de memória, por esquecimento, por falta de atenção, e vai declinando, ele vai diminuindo a capacidade. O problema é que ele nunca mais volta a ficar aqui. O máximo que dá para fazer é a gente trabalhar para ele continuar aqui. É isso que o Supera pode fazer por você. Claro, melhora muitas habilidades, melhora muito a memória, a atenção, raciocínio, melhora muito para você conseguir fazer as coisas do dia a dia. Só que em relação à capacidade cognitiva e saúde, eu não consigo melhorar isso aqui de volta. Não consigo fazer você ter 25 anos de novo. Por quê? Porque os neurônios que morreram. O cérebro não reconstrói. Ele não cria a ponto de você realmente ter um ganho. E é por isso que a gente não tem a cura para o Alzheimer. Então o que eu quero trazer para vocês aqui é que realmente a gente não traz a cura. O que a gente consegue fazer é pegar você, se você começar a ter alguns sinais, se você está começando a ter umas falhas constantes, ou se você está muito bem e não quer chegar nesse ponto, aí legal, aí o Supera para você, porque a gente pode te ajudar a prevenir. Ok, Felipe, mas como é que esse negócio de ginástica para o cérebro funciona? Como é que isso pode me ajudar na prevenção, né? Porque a gente fala de prevenção do Alzheimer é muito forte. Só que hoje, para você ter uma ideia, o Supera tem quase 20 anos já de empresa, a gente tem 220 mil alunos, nós somos uma das empresas referências hoje no Brasil e no mundo que estuda sobre o Alzheimer. Então a gente consegue trazer técnicas, é a metodologia que vai fazer isso com você. Só que o que a metodologia faz para vocês entenderem? Vamos supor assim, ó. Lembra que eu comentei com vocês agora há pouco sobre os neurônios? Tá? Lembra disso, grava essa informação. Os neurônios é que fazem o cérebro funcionar. A partir dos 25 a gente não tem criação efetiva de novos neurônios, então a gente tem muito mais declínio do que ganho. Ok. Quando eu trago a ginástica para o cérebro, o que eu faço com o seu cérebro? Eu pego os neurônios que estão lá conectados, lá que fazem você viver, que estão lá funcionando, que te mantém lúcido, por exemplo, e eu crio novas conexões entre esses neurônios, que é a famosa sinapse. E o conjunto delas, as teias de sinapses, elas fazem a neuroplasticidade. Ou seja, o nosso cérebro é plástico, ele consegue se moldar. E quanto mais conexão você tiver, melhor ele vai ficar, mais flexível, com novas conexões maiores. Então a gente precisa da neuroplasticidade, por exemplo, para conseguir fazer uma prevenção. Ah, Felipe, mas como que a gente estimula isso no nosso cérebro? Pensa assim, ó. Só tem um jeito da gente conseguir fazer isso. E não é trabalhando, não é fazendo as atividades do dia a dia, não é limpando casa, não é fazendo um joguinho de palavra cruzada. E não é mais um monte de coisa que o pessoal chega aqui pra mim e fala: Felipe, como assim? Eu trabalho, eu sou ativa, eu saio, cuido de marido, de neto, de esposa, de filho, um monte de coisa. Não estou ativando meu cérebro? Eu sinto te dizer, mas você não tá. Sabe por quê? O nosso cérebro, tudo que ele faz e repete aquela informação, então ele faz 2, 3, 4 vezes aquela mesma informação, ele grava aquela informação e põe a mesma informação numa função automática, que nem andar. Quando você está andando na rua, você está pensando assim, ó, eu tenho que colocar o pé direito na frente, agora esquerdo, agora direito, agora de esquerdo. Não. Você está andando na rua, você está mexendo você está falando no telefone, às vezes está respondendo uma mensagem, às vezes está prestando atenção se o sinal está verde, se está vermelho, se está vindo carro, se alguém pode te roubar. Você está pensando em tudo isso, mas a última coisa que você está pensando é em caminhar, porque isso é uma função automática. Agora olha para o seu dia a dia. A gente não pensa no caminho que a gente faz até o trabalho, ou para o mercado, para o banco, para a casa de um amigo, não pensa. Aí, você faz tudo no automático, você come no automático, você toma banho no automático, você trabalha no automático, por exemplo. Ah, Felipe, eu sou um contador. Beleza, faço um monte de conta. Ok, mas você sabe todas as fórmulas de cabeça. Você põe tudo lá, os números, você já sabe a entrada, a saída e assim por diante, porque você já repetiu tantas vezes aquela informação que o cérebro faz tão automático quanto andar, por exemplo. E aí sabe o que está acontecendo? Enquanto você está trabalhando, o seu cérebro está lá assim, ó. Ai, que bom. Deixa lá a Natália trabalhar. Eu tô na boa. Não tô fazendo nada. Tá tudo no automático. Lindo. Sabe como se você tivesse automatizado a sua casa? Você não precisa se preocupar. Tá tudo lá. Quase derrubei o celular aqui. Me empolguei, quase derrubei o celular. Mas se você automatizar a sua casa, é um clique aqui, você acende uma luz. É um clique ali, você abaixa a persiana. É um clique aqui, você desliga a televisão. Ou seja,
Você de fato está dando os comandos, mas você não está nem levantando para fazer alguma coisa. E é isso que o cérebro faz quando a gente está nas nossas rotinas do dia a dia. E aí o que vai acontecendo? O que é o Alzheimer para vocês entenderem como que a gente pode ajudar? Quando eu falo desse declínio, dessa perda dos neurônios, a gente precisa pensar assim, ó. O nosso cérebro, ele é muito parecido com o nosso corpo, tá? O cérebro é extremamente parecido com o corpo. Aí, olha a relação que eu quero fazer ao Alzheimer. Eu não sei se tem alguém aqui na sala que, por exemplo, já caiu, quebrou o braço quando era pequeno, ou passou por isso agora, um braço, uma perna, alguma coisa, tá? Eu vou dar o exemplo de uma amiga minha que eu tive pouco tempo atrás, que ela caiu, quebrou o braço, e ela, de certa forma, ela é mais cheinha, né? Então ela quebrou o braço, beleza, teve que ficar 1 mês e meio com o braço lá parado, sem fazer nada, engessado e tudo mais. Quando ela tirou o gesso, que eu fui lá com ela, sabe o que aconteceu? O braço dela, se você pegasse em comparação com o outro, tava assim, ó, devia ter uns 2 dedinhos assim, ó. Não tinha músculo, não tinha nada. Por que isso acontece, gente? Você sabe bem. Porque o braço não estava em funcionamento. Ficou lá, engessado, por 2 meses praticamente. O que aconteceu? Atrofiou. O músculo atrofiou. Só que o cérebro, da mesma forma que ele funciona muito parecido com o corpo, eles também trabalham de forma diferente. Então assim, em 1 mês e meio, o braço atrofiou, o músculo atrofiou, por isso que perdeu lá, ficou parecendo que só tinha 2 dedinhos de braço assim. O cérebro, acontece a mesma coisa se você não usar ele. Ele vai atrofiando, só que não é em 1 mês e meio que isso está acontecendo, né? Acontece em anos, 10 anos, 5 anos, por exemplo. Então ele vai atrofiando. Se você pegar lá uma chapa de uma pessoa que é normal e uma chapa de pessoa que já está com Alzheimer diagnosticado, que toma remédio há muito tempo, assim por diante, você percebe que o cérebro da pessoa, assim, ó, normal, é um cérebro grandão, cheio e tal, e o da outra é um cérebro pequenininho, parece que murchou, assim, parece uma uva passa mesmo, sabe? E por quê? Porque atrofia. E isso principalmente porque a gente não usa o cérebro como deveria, de forma que estimule ele todo dia. Vocês estão entendendo? Então assim, a gente não cria sinapses, aí você vai perdendo neurônio, perdendo, aí você chega com 40, 50 anos, por exemplo, aí começa, nossa, porque eu tô esquecido, porque eu tô falhando. Eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem aqui, eu veio uma mãe aqui, e ela, veio uma moça aqui, ela trouxe a mãe, e enquanto eu falava com a mãe, eu vi que ela começou a ficar assim, ó, nossa, e eu falava as coisas, ela fazia assim, meu, isso tá acontecendo comigo, minha mãe tá com 70, e eu tô com 45, opa, calma aí, o que aconteceu? A mãe dela já não tá tão legal, tá com umas falhinhas e tudo mais, né, muito lúcida, enfim, mas já tá começando a ficar como não deveria, então por isso que ela trouxe a mãe. Só que a hora que ela começou a analisar, ela fez assim, calma aí, eu tenho 45, e eu tô sentindo muita coisa que minha mãe tá sentindo com 70, como é que eu vou chegar no 70? E ela fez essa reflexão, acabou se tornando uma aluna. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês é, às vezes você tem 40, tem 50 anos, 60 anos, e pensa assim, esse esquecimento é normal, lá na frente eu faço alguma coisa. Só que se você esperar chegar lá na frente para fazer alguma coisa, com certeza eu te falo, muito provavelmente vai ser tarde demais. Vai ser muito difícil fazer alguma coisa para te ajudar. Porque o principal é você estar bem, é estar lúcido, é conseguir fazer as atividades. Se você chegar no ponto de não conseguir mais, eu não tenho mais como ajudar, tá entendendo? Mas beleza, Felipe, você explicou tudo isso sobre o Alzheimer, falou tudo aqui, legal, mas como é que a ginástica para o cérebro consegue colaborar na prevenção do Alzheimer? Lembra que eu falei dos neurônios, que a gente tem perda, mas a gente consegue criar as conexões? Uma coisa que eu vou te falar, que assim, ó, é muito difícil de a gente conseguir introduzir isso na nossa vida, por isso que o Supera faz. Uma coisa que vai acontecer aqui, toda atividade que você fizer vai ter novidade, variedade e grau de desafio crescente. Por que eu tenho que usar os 3, tá? E principalmente a novidade e a variedade. Porque que acontece? Lembra que eu falei do comecinho sobre o automático? O cérebro aprende uma coisa, faz 2, 3, 4 vezes, já coloca no automático, na função automática? Ou seja, se você trouxer sempre coisas novas para estimular o cérebro, ele não tem como entrar no automático. Fica muito difícil para ele criar uma repetição ali se você está sempre trazendo coisas novas. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa criar conexões o tempo todo enquanto você estiver dando novidade e variedade para ele. Para quê? Para que ele consiga fazer aquela atividade. E é isso que eu vou fazer aqui. A nossa metodologia inteira vai trazer novidade, variedade, muita novidade, muita variedade e grau de desafio crescente. Para eu forçar o cérebro a sair da zona de conforto e criar novas teias neurais.
Só que olha que legal, por que o Supera consegue prevenir o Alzheimer? Porque conforme vai passando o tempo, vamos fazer uma associação aqui, tá? Imagina assim, ó, você podia ganhar dinheiro até os seus 25 anos de idade, tá? Então o cérebro cria neurônios lá até os 25 anos de idade, beleza. Então até os seus 25 você pode juntar milhões e milhões de reais. Só que chegou aos 25, você aposentou. Você não vai colocar mais dinheiro para dentro da conta. Ou seja, o cérebro não cria mais neurônios. Beleza. Só que você tem duas opções. Você pode ficar em casa tranquilo, só gastar o seu dinheiro, e quando você estiver mais velho, com 50, 60, 70 anos, aí você se vira. Aí você vê se você vai ter dinheiro ou não, né, para continuar vivendo. E o cérebro é igual. Se você não fizer nada, só ficar gastando, digo, neurônios, não ativar o cérebro, não criar novas conexões, você vai perdendo, tá? Aí, você tem uma segunda opção. Você pode pegar seu dinheiro no banco e falar assim, opa, calma aí. Eu juntei esse dinheiro até os 25. Beleza. Não trabalho e não consigo colocar mais dinheiro. Mas eu consigo colocar isso aqui numa ação. Consigo colocar no rendimento, que vai me dar tantos por cento ao mês. E o cérebro é a mesma coisa. Eu consigo pegar esses neurônios, eu não consigo criar novos neurônios. Mas eu consigo pegar eles e criar novas conexões. Tá entendendo? E aí o que vai acontecendo? Daqui a pouco eu vou criar tanta conexão nova, que você começa a fazer reserva cognitiva. Então é a mesma coisa, eu consigo pegar, a gente pode pegar o dinheiro, fazer aquilo ali render, acertar nas ações e tudo mais, e começar a aumentar o nosso patrimônio. E o cérebro é igual. Eu vou criar tanta conexão que eu faço uma reserva maior no seu cérebro. Tá entendendo? E se eu puder dizer uma coisa, isso é o ouro do nosso cérebro. Quanto maior a sua reserva cognitiva, menor a chance de ter uma doença. É claro que isso está muito associado também com o seu estilo de vida, com a sua alimentação, né? Com as coisas que você faz no seu dia a dia, com a frequência com que você consegue exercitar o cérebro. Porque assim, tem gente que se matricula e não vem pra aula. Vocês estão entendendo? E aí é mais ou menos aquele negócio, né? A pessoa se matricula na academia, passa o ano e fala assim, nossa, não resolveu. Acho que eu vou ter que ir lá pessoalmente para reclamar, porque nunca foi pra academia. Então, para o Supera dar resultado, para ativar, para fazer reserva, você precisa vir todas as aulas, fazer as atividades propostas, exercitar o cérebro com material todos os dias, porque aí sim eu vou criando mais conexões e aí eu faço mais reserva. E quanto maior a reserva, você vai chegar lá na frente, aí você vai estar com uns 70, 80 e as pessoas vão falar assim, nossa, o que você faz sem ter a cabeça boa? Aí você fala, então, há 10 anos atrás eu me meti num curso lá de ginástica para o cérebro. Porque acontece, o Supera, claro, que quanto mais tempo você fizer, melhor. Se você conseguir fazer isso por 10 anos, ótimo, sua reserva cognitiva vai ser muito maior que de muita gente que não faz nada. Mas, no tempo que é oferecido aqui no Supera, que é 1 ano e meio, a gente já consegue fazer uma reserva cognitiva muito grande, que dura aí vários e vários anos. Então, Felipe, eu fiz 1 ano e meio, tô show, eu vou parar, mas eu volto daqui um tempo, fazer uma manutenção. Legal, vem, faz mais 6 meses. Ou seja, você também, além de estimular o cérebro aqui no Supera, você cria muitos hábitos, você ganha muitos hábitos e você consegue aplicar isso no seu dia a dia também, fora as atividades propostas. Então, o principal, para a gente conseguir estimular a neuroplasticidade, eu preciso de novidade, variedade e grau de desafio crescente. Como a gente faz isso? Aí precisa de um tempo maior. Eu preciso que você venha até aqui na unidade para fazer uma aula demonstrativa e eu te apresentar na prática como que a gente consegue fazer isso. Mas isso tudo é comprovado. Quanto mais você estimula, mais resultado você tem, tá? Uma coisa que me perguntaram esses dias, quando eu fiz essa mesma observação em uma palestra, falaram assim, Felipe, mas eu faço palavra cruzada todo dia, né? Isso não resolve? Eu falo, olha, se for para você passar tempo, resolve, pode continuar. Se for para melhorar a memória, para manter a cabeça boa, para melhorar a atenção e tudo mais, não resolve. Primeiro, porque é sempre igual. Por mais que mude ali a palavra e tudo mais, é o mesmo procedimento, o cérebro já sabe como é que vai ligar e vai passando o tempo e você vai ficando cada vez melhor ali na palavra cruzada, né? Então, não adianta muito. Agora, se você fizer a palavra cruzada uma vez, aí amanhã você vem com sudoku, depois um hashi, um hitori, e assim vai indo, sem repetir, legal. Aí você pode continuar, mas é muito difícil a gente conseguir fazer isso. E tem um último ponto. Para a gente conseguir estimular da forma certa, eu preciso direcionar o estímulo para o seu cérebro. Porque assim, só para vocês terem uma ideia, aqui na nossa unidade a gente tem quase 500 alunos. Beleza. Você acha que todo mundo é igual? Você acha que todo mundo vai receber o mesmo estímulo e vai desenvolver da mesma forma? Não, não vai, não tem como.
Então, o que a gente tem que fazer para você ter uma ideia e do porquê que ajuda tanto? Além de todo esse processo, além de eu estimular com novidade, variedade, desafio crescente e assim por diante, o que a gente vai fazer aqui no Supera? Primeiro de tudo, Felipe, quero me tornar aluno. A gente vai marcar uma aula uma entrevista pedagógica. A gente vai entender a sua necessidade, a gente vai fazer testes, vai ver como é que está o seu cérebro e aí sim eu venho com estímulo para você. Só para vocês terem uma ideia, eu vou até tirar o celular daqui, ó. Mas olha só, isso aqui que vocês estão vendo é um pouquinho das apostilas do Supera, tá? Aqui são as Abrindo Horizontes, aqui as apostilas de Ábaco, tem muito mais do que isso. E aí o que acontece? Muita gente quando começa o curso, vou ficar com o celular na mão aqui. Muita gente quando começa o curso fala assim pra mim: ah, Felipe, eu vou ter todas essas daí? Eu falo, não. Por quê? Porque eu preciso entender a sua necessidade. Não adianta eu te dar uma apostila, um material, por exemplo, que fulano usa e precisa, mas você tem uma necessidade totalmente diferente. Então, além do estímulo, precisa ser direcionado para você, para a sua necessidade, para o seu perfil, para a sua idade, para a sua capacidade cognitiva. E é isso que a gente faz aqui. É por isso que o Supera traz tanto resultado e quando a gente fala principalmente na prevenção do Alzheimer. Ok, gente? Eu sei que é muita informação. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem mandar mensagem pra gente no particular aqui. A gente vai responder, te respondo em vídeo. Enfim, se você quiser conhecer o Supera também, manda uma mensagem, a gente marca um dia pra você vir. Mas o principal, não perde tempo. Não fique esperando o seu probleminha de memória virar um problemão. Porque com certeza não tem Supera, não tem remédio, não tem milagre que vai conseguir te ajudar. Ok? Então a gente tá aqui esperando você, esperando seu pai, seu filho, enfim, a gente pode te ajudar. E hoje, como assunto é prevenção do Alzheimer, se você tiver com sintomas ou conhecer alguém, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar bastante, tá bom? Então, ó, manda lá se você tiver pergunta, quiser fazer um comentário, qualquer coisa. Eu vou deixar essa live gravada, você pode fazer um comentário embaixo ou me mandar uma mensagem lá no direct que a gente vai te responder no particular, tá bom, gente? Beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente vai se falando nas próximas semanas, tem mais live. Tchau, tchau, gente!